E aí, galera? Mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive e hoje a gente vai desvendar os segredos do sucesso. Segredos do sucesso. É isso aí. Com um cara que manjava dos Paranauês, Napoleon Hill, e o livro dele, A Lei do Triunfo. Ah, Lei do Triunfo, que legal. É tipo um manual de como virar o mestre do universo, né? É tipo isso. O cara entrevistou mais de 100 figurões que bombavam em várias áreas e compilou tudo ali. Tipo a Wikipédia do sucesso, só que escrita há quase 100 anos atrás. Uhum. Mas me diz aí, o que te fisgou de cara nesse livro? Cara, o Hill vai fundo na mente humana, sabe? Ele já começa falando 6 medos básicos que boicotam a gente. É tipo uns gremlins, sabe? Sabe? Que te impedem de decolar. Tipo medo de barata, medo de altura. Nada disso. São medos mais profundos, tipo medo da pobreza, da crítica da doença, Nossa. da morte e até de perder o amor de alguém. Caramba. E esses medos mexem com a gente até hoje, né? É verdade. A galera hoje em dia pira com grana com o que os outros pensam com o futuro. Pois é. Parece que o Rio já sacava tudo isso lá atrás. E não é que ele sacava. Ele argumentava que pra ter sucesso a gente tem que encarar esses medos de frente, tipo um surfista pegando onda. Só assim a gente libera o potencial. Que tá preso ali dentro. É isso aí. Entendi? Tipo, você fica paralisado pelo medo, você não sai do lugar. Né? Mas, e aí como a gente doma esses gremlins? Tem alguma fórmula mágica? Calma lá, não é tão simples assim. Mas o Hill dá um exemplo errado no livro de um cara que estava à beira do suicídio por medo da pobreza. Nossa. Aí ele resolveu encarar o medo e adivinha. O que aconteceu? Conseguiu um trampo que pagava $3.000 por ano, uma fortuna na época. Caraca, que virada. É. Então, tipo, quem encarar o medo pode abrir portas que a gente nem imaginava, né? Totalmente. O Hill acreditava que quando você encara seus medos, abre espaço para oportunidades que estavam ali só esperando você dar bobote. Faz sentido. Mas beleza. Digamos que a gente já domou os medos, tá pronto pra conquistar o mundo. Qual é o próximo passo? Aí vem o pulo do gato. Definir o seu definitive aim. Definitivo, hein? Seu objetivo principal, saca? Tipo, qual é seu Everest? Aquilo que te faz vibrar, que te tira da cama de manhã com a energia de um foguete? Então não adianta só querer ser feliz ou ter sucesso. Não. Tem que ter um alvo bem definido. É, Tipo, quero ser astronauta, quero abrir um restaurante na praia, quero escrever um livro. exatamente. E o Hill dá o exemplo do Wrigley, o cara do chiclete. Oi. Ele focou toda a sua energia em construir um império em cima de um único produto e, bum, deu certo. Deu muito certo. É. Mas pô, como a gente descobre esse objetivo principal? É só pensar naquilo que a gente quer muito. Presta atenção. O Hill fala que a gente precisa visualizar esse objetivo como se ele já fosse real. É. Sentir a emoção da conquista, saca? Uhum. Tipo, você já tá lá no topo do Everest, sentindo o vento na cara, a sensação de vitória. Eita. Então a parada é quase criar um filme na mente, né? É, Visualizar o sucesso como se ele já estivesse acontecendo. isso mesmo. É como se você estivesse programando sua mente pro sucesso. E essa visualização, essa certeza da vitória é o que te impulsiona pra agir, pra correr atrás, pra não desistir. Maneiro. Mas me fala aí, essa técnica de visualização funciona para qualquer objetivo. Tipo, quero ganhar na loteria, quero ter um carro novo. Aí é que tá. O Hill fala que tem que ser um objetivo que realmente te motive e que mexa com você no nível da alma. E mais tem que ser um objetivo que dependa da sua ação, da sua dedicação, não da sorte. Então, tipo, visualizar o sucesso na Mega Sena não rola muito, né? Não. Mas visualizar você abrindo o seu próprio negócio, sim, porque depende do seu suor. Exatamente. E aí entra outro princípio fundamental que o Hill desvenda. O mastermind. Mastermind. Uhum. Que nome é esse? É um negócio muito louco. Parece coisa de filme de super-herói. Calma, calma. É mais simples do que parece. Tá. Basicamente, o mastermind é a força da colaboração. O Hill acreditava que quando duas ou mais mentes se juntam em harmonia com um objetivo em comum, o resultado é muito mais poderoso do que a soma das partes. Por união faz a força, né? Mas me explica melhor como isso funciona na prática. Imagina só, você junta seus talentos com os de outras pessoas que têm habilidade diferente das suas. Ah, Todos focados no mesmo objetivo, se ajudando, trocando ideias, se motivando. É como se você criasse um super cérebro. sério. Eu tenho algum exemplo disso no livro? Claro, o Hill fala da galera que bombava na época dele, Ford, Edison e Firestone. Que legal. Eles eram amigos parceiros de negócios e essa colaboração gerou uma explosão de ideias e inovações e, claro, muita grana. Pô, que trio. Mas será que essa parada de mastermind funciona só pra gênios? A gente, réis mortais também podemos usar esse poder. Com certeza. O Hill dá exemplos de grupos de vendedores que usaram Mastermind para aumentar as vendas de forma absurda. Caramba. Ele fala que qualquer um pode se beneficiar dessa força da colaboração, desde que encontre as pessoas certas e crie um ambiente de confiança e sinergia. É tipo um time, né? Caraca, que maneiro. Então, se eu quero abrir um restaurante, posso juntar um chefe
um administrador especialista em marketing e criar um mastermind para bombar o negócio. Exatamente. Cada um contribui com suas habilidades e a energia do grupo atraca de ideias. A motivação mútua impulsiona todo mundo para frente. É como se você tivesse um time de super-heróis trabalhando junto para realizar um sonho. E aí, com essa força toda, fica mais fácil escalar o Everest, né? Mas tem mais algum segredo que o Rio revela pra gente alcançar o topo? E como? Tem um que é surpreendente. O poder da imaginação. E não tô falando só de artistas, não. É a força motriz pra gente realizar nossos sonhos até os mais pés no chão. Imaginação. Mas como assim? Pensei que isso fosse coisa de artista, de gente criativa. Pois é, eu também achava. Mas o Rio argumenta que a imaginação é tipo um músculo que a gente precisa exercitar para ter sucesso. É ela que nos permite visualizar o futuro, criar soluções e inovar. Interessante. Ele dá um exemplo incrível no livro de um cara que comprou um terreno cheio de morros que ninguém queria. Usando a imaginação, ele transformou aquele lugar num baita negócio imobiliário. Sério? Que doideira. Mas como ele fez isso? Qual foi o truque? Ele visualizou o potencial daquele terreno, imaginou um lago, casas de veraneio, famílias, curtindo a natureza. Nossa. E com essa visão clara na mente, ele botou a mão na massa e transformou a paisagem, criando um novo valor para aquele terreno. Caraca, que visão. É como se a imaginação abrisse um leque de possibilidades. E aí a gente usa criatividade para transformar essas possibilidades em realidade. Isso. Tipo, transformar um terreno baldio num paraíso. É isso mesmo. Yeah. E deixa claro, essa força da imaginação está dentro de cada um de nós. A gente só precisa aprender a usá-la. Imagina você usando a sua imaginação para alcançar aquele seu objetivo principal, aquele que a gente definiu lá no começo. Tô até arrepiado. Yeah. E essa história do terreno me fez lembrar de outro princípio que o Hill defende. A regra de ouro. Ah, sim. Tratar os outros como a gente gostaria de ser tratado. Ele fala que isso não é só uma questão de ética, mas também de sucesso na prática. A gente atrai o que a gente emana, né? Faz todo sentido. E tem tudo a ver com a autossugestão que a gente já falou aqui, né? Se você age com gentileza, com respeito, você está moldando seu próprio caráter e emanando boas energias. É verdade. E isso, inevitavelmente, vai atrair coisas boas para você, inclusive no mundo dos negócios. Lembra daquele empresário que perdeu um negócio de $10 mil porque deixou a raiva tomar conta? É verdade. Ele perdeu a linha e acabou afastando o cliente. Parece que o autocontrole é fundamental para a gente aplicar a regra de ouro na prática. Né? Tipo, respirar fundo antes de mandar aquele e-mail nervoso. Com certeza. A gente precisa ter domínio sobre as nossas emoções para agir com sabedoria e gentileza mesmo em situações difíceis. E isso, acredite, é um dos maiores segredos do sucesso. Nossa, que legal. Mas, e aí o que mais esse livro tem pra gente? Tem mais algum segredo pra gente turbinar nossa mente e alcançar o sucesso? Manda bala, conta tudo. Um deles é o hábito de dar mais do que se espera de ir além do que é pago. Parece meio contraintuitivo, né? Mas o Hill argumenta que quando a gente faz mais do que a obrigação, a gente se destaca, chama atenção e cria oportunidades. Te mostrar pro chefe que você é dedicado proativo, que veste a camisa da empresa, né? É. Mas isso não vale só pro trabalho, né? Exatamente. Em qualquer área da vida, quando a gente se doa, quando a gente contribui além do esperado, a gente colhe frutos positivos. A lei da reciprocidade em ação. E isso me lembrou de outro ponto importante. A gente precisa ter uma atitude mental positiva, né? Afinal, ninguém quer ficar perto de gente negativa, pessimista. Falou e disse. E quando o Hill fala de ter uma personalidade atraente, ele não está falando só de beleza física, não. É sobre ter entusiasmo, positividade, uma energia contagiante, inspirar confiança nas pessoas. Entendi. E aí, como a gente faz para cultivar essa personalidade magnética? Tem algum truque? Presta atenção. O Hill fala da importância de cuidar da nossa aparência, de ter uma postura confiante, de falar com clareza e convicção. Mas, além disso, ele destaca a importância de desenvolver qualidades como honestidade, lealdade e justiça. Ser uma pessoa íntegra que inspira respeito e admiração. Legal, faz todo sentido. E quando a gente soma essa personalidade magnética com o hábito de dar mais do que se espera, a gente cria uma combinação poderosa para o sucesso, né? Com certeza. Mas tem outro ingrediente fundamental nessa receita, o hábito da economia. E não estamos falando de ser pão duro, não. É sobre ter sabedoria para administrar seus recursos, construir uma base sólida para o futuro. É sobre ter controle sobre as suas finanças, né? Evitar gastar mais do que ganha, fazer um planejamento financeiro, investir com inteligência. Exatamente. E o Hill dá exemplos de como pessoas que tinham esse hábito da economia conseguiram construir grandes fortunas mesmo começando com pouco. Ele conta a história de um cara que economizava metade do seu salário mesmo quando ganhava apenas $30 por semana. Nossa. Com essa disciplina, ele conseguiu construir um império. Que exemplo de disciplina. É prova de que a gente precisa de foco, né? Saber onde quer chegar e se dedicar para isso.
Mas e aí o que mais o Hill ensina sobre como alcançar o sucesso? Ele também fala da importância de pensar com exatidão. Afinal, não adianta ter um objetivo, ter disciplina, se você não souber tomar decisões inteligentes, né? E como a gente coloca isso em prática? O que significa pensar com exatidão? Significa buscar os fatos, se basear em informações confiáveis e não em boatos ou achismos. Ter um senso crítico apurado, analisar situações com clareza e objetividade. É verdade. Nos dias de hoje, com tanta informação circulando por aí, isso é mais importante do que nunca, né? A gente precisa ter discernimento para separar o joio do trigo, para não se deixar levar por fake news ou por manipulações. Totalmente. E o Hill dá dicas de como a gente pode treinar nossa mente para pensar com exatidão. Ele fala da importância de questionar tudo, de buscar diferentes perspectivas, de não se contentar com respostas superficiais. É como se a gente estivesse fazendo um exercício mental para fortalecer o nosso senso crítico, né? Tipo, musculação para a mente. É isso mesmo. E quando a gente combina esse pensamento crítico com a disciplina da economia, a gente cria uma base sólida para tomar decisões financeiras inteligentes, para investir com segurança e construir um futuro próspero. É verdade. Mas no meio dessa correria toda, como a gente faz para manter o foco? Com tanta distração, notificação, parece que a gente está sempre com a cabeça em outro lugar. Aí entra um dos princípios mais importantes, a concentração. É a capacidade de focar nossa atenção em uma coisa, de cada vez evitar distrações e se dedicar de corpo e alma à tarefa em questão. Sobre ter foco, né? No mundo de hoje, com tanta coisa disputando nossa atenção, parece que a gente perdeu a capacidade de se concentrar. Tem notificação de celular, mensagem no WhatsApp, e-mail chegando toda hora. Pois é. E o Hill já falava disso lá nos anos 30. Ele alertava para os perigos da dispersão, da falta de foco. Ele dizia que a gente precisa aprender a controlar a nossa mente, a direcionar a nossa atenção para o que realmente importa. Que visionário! Quais dicas ele dava para a gente conseguir ter mais foco? Ele recomendava criar um ambiente de trabalho livre de distrações, definir prazos para realizar as tarefas, usar técnicas de relaxamento para acalmar a mente, coisas que a gente pode e deve usar até hoje. E essas dicas são super atuais, né? A gente precisa se esforçar para ter foco, para evitar o multitasking, que muitas vezes é só uma ilusão de produtividade. Com certeza. E quando a gente domina a arte da concentração, a gente consegue realizar muito mais em menos tempo, com mais qualidade e com menos estresse. E isso vale para qualquer área da vida: trabalho, estudos, relacionamentos, hobbies. Nossa, e falando em relacionamentos, o Hill também destaca a importância da cooperação, né? De saber trabalhar em equipe, construir alianças, buscar apoio mútuo. Exatamente. É. E aqui ele volta a falar do Mastermind, que a gente já discutiu antes. Ele disse que a cooperação é fundamental para o sucesso, porque ninguém consegue construir nada grandioso sozinho. A gente precisa se conectar com outras pessoas, trocar ideias, unir forças, somar talentos. E essa colaboração pode acontecer de diversas formas, né? Pode ser com colegas de trabalho, amigos, familiares, mentores. Sem dúvida. Hill dá dicas de como a gente pode construir um mastermind poderoso. Escolher pessoas que tenham habilidades complementares às suas, definir objetivos em comum, estabelecer regras claras de comunicação e colaboração. Maneiro. É. E essa colaboração, essa sinergia entre as mentes pode gerar resultados incríveis, né? Tipo o caso do Ford Edison e Firestone que a gente já viu. Exatamente. O Hill dá vários exemplos de como a cooperação tem sido a chave para o sucesso em diversos campos. Ciência, arte, negócios, política. Ele diz que a gente precisa se livrar da mentalidade competitiva, de querer vencer a qualquer custo e abraçar a ideia de que juntos podemos ir muito mais longe. Mas e quando as coisas dão errado? Como lidar com os erros e fracassos no caminho para o sucesso? Aí entra outro ensinamento importante do Hill. A gente precisa aprender com as derrotas. Ele diz que não devemos ter medo de errar, porque os erros são oportunidades de aprendizado, de crescimento e de aperfeiçoamento. Então, tipo, a gente tem que encarar o erro como um professor, né? Ele nos ensina o que não fazer da próxima vez. Exatamente. O importante é saber analisar os nossos erros, entender o que deu errado e usar essa experiência para fazer diferente da próxima vez. Errar faz parte do processo, o importante é aprender com a experiência. E ter resiliência para se levantar e tentar de novo, né? Não deixar o erro nos paralisar. Com certeza. O Hill fala da importância de não se deixar bater pelos fracassos, de ter resiliência para se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente com mais determinação ainda. Ou seja, o erro faz parte do caminho para o sucesso. Mas e aí tem mais algum princípio que o Hill destaca para a gente alcançar o sucesso? Sim. E é um princípio fundamental para a gente ter paz de espírito e viver uma vida plena e feliz. A tolerância. Tolerância. Mas como que assim? O que a tolerância tem a ver com o sucesso? Pensei que a gente estava falando de sucesso, tipo, conquistar nossos objetivos e realizar sonhos. Tolerância parece mais papo de autoajuda, né? Olha só, o Hill argumenta que a intolerância é um veneno para a mente. É. Ela nos impede de enxergar o mundo com clareza,
de ter uma visão ampla e abrangente da realidade. Ele diz que a gente precisa se livrar dos preconceitos, dos julgamentos, das crenças limitantes para poder se conectar com as pessoas de forma genuína e construir relacionamentos saudáveis e prósperos. É o tipo ser mais aberto às diferenças, né? É. Aceitar as pessoas como elas são, sem querer impor nossas ideias. Vai Sim, sim, né? exatamente. E essa tolerância, esse respeito pelas diferenças é fundamental para a gente viver em harmonia. Seja no trabalho, na família, na sociedade como um todo. Ele fala da importância de cultivar a empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender suas motivações, seus valores, suas experiências de vida. Acho que entendi. Ah, Tipo, tentar ver o mundo pelos olhos do outro, né? é. Entender de onde ele vem, o que ele pensa, o que ele sente. Isso aí. E quando a gente se abre para as diferenças, a gente expande nossa consciência, enriquece nossa alma e abre caminho para novas oportunidades. Até porque quem é que quer ficar preso num mundinho fechado, cheio de preconceitos e julgamentos? Ninguém, né? É muito mais legal ter amigos, colegas, parceiros que pensam diferente da gente, que nos desafiam, que nos mostram novas perspectivas. E é aí que entra outro princípio que o Hill destaca. A importância da fé. E não estou falando de religião, mas sim de uma crença inabalável em si mesmo, no seu potencial, na sua capacidade de alcançar seus objetivos. A gente já falou sobre visualização, né? Mas Yeah. qual a diferença entre visualizar e ter fé? A visualização é importante para a gente criar uma imagem clara do que a gente quer, mas a fé é o que nos dá a força para seguir em frente mesmo quando as coisas ficam difíceis. É aquela certeza interior de que você vai dar certo, sabe? Sei. Mesmo quando surgem obstáculos, você mantém a chama da esperança acesa. Entendi? É tipo, a visualização te mostra o destino. Isso. E a fé te dá o combustível para chegar lá. Exatamente. E essa fé, essa convicção é o que te impulsiona a continuar a persistir, a não desistir dos seus sonhos. O Hill fala que a fé é a base de todos os grandes feitos da humanidade. É. Sem fé, os grandes inventores, os exploradores, os líderes jamais teriam realizado suas visões. Nossa, olha só. E a fé anda de mãos dadas com entusiasmo. É aquele fogo interior que te dá energia, que te contagia, que te faz vibrar. E o Hill também fala bastante sobre a importância do entusiasmo para ter sucesso. E como? Ele diz que o entusiasmo é contagiante, que ele atrai pessoas, oportunidades, recursos. E que sem entusiasmo a vida fica monótona, sem graça, sem brilho. Ele até compara entusiasmo com uma espécie de combustível para a alma. Verdade. Mas e quando a gente está desanimado, sem energia? Como faz para reacender essa chama do entusiasmo? O Hill fala da importância de fazer o que a gente ama, de ter paixão pelo que faz. Ele diz que quando a gente se conecta com a nossa missão, com o nosso propósito, o entusiasmo flui naturalmente. Ele também fala da importância de ter uma atitude positiva, de focar nas coisas boas da vida, de celebrar as pequenas vitórias. É verdade. E isso me lembrou de um ponto que o Hill destaca várias vezes no livro. A importância de viver de acordo com a regra de ouro que a gente já bateu um papo antes. A regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. O Hill argumenta que esse princípio é fundamental para o sucesso, não só por uma questão moral, mas também por uma questão prática. Ele diz que quando a gente trata os outros com respeito, com gentileza, com honestidade, a gente cria um ciclo virtuoso, a gente atrai coisas boas para a nossa vida. É tipo a lei do retorno, né? O Exato. que você planta, você colhe. É isso aí. Exatamente. E o Hill dá exemplos de como pessoas que seguiam esse princípio, que viviam de acordo com a regra de ouro, alcançaram sucesso em todas as áreas da vida. Nos negócios, nos relacionamentos, na família, na comunidade. Ele diz que quando a gente se doa, quando a gente ajuda os outros, a gente recebe de volta em dobro. E essa regra de ouro me fez lembrar de outro ponto que o Hill destaca. A importância de ter um caráter forte, de ser uma pessoa íntegra, de ter valores sólidos. Verdade? Ele fala que a base do sucesso é o caráter. Sem caráter, sem integridade, sem valores, a gente pode até ter sucesso material, mas esse sucesso será vazio, efêmero, sem significado. Ele diz que a gente precisa construir a nossa lei do triunfo sobre alicerces sólidos, sobre princípios éticos e morais. Que legal! Esses valores, esses princípios são como bússolas que nos guiam na vida, né? São. Eles nos ajudam a tomar decisões, a definir prioridades, a trilhar o caminho certo. Com certeza. E o Hill fala da importância de ter coragem para defender nossos valores, de não se corromper, de não se deixar levar pelas tentações fáceis. E diz que a gente precisa ter a força de vontade para dizer não quando algo vai contra os nossos princípios mesmo, que isso signifique perder dinheiro, perder status, perder amigos. Tem que ter coragem para ser fiel a si mesmo, né? Pois é. Não abrir mão dos seus valores por nada. Exatamente. Essa coragem, essa integridade é o que nos dá a paz de espírito. A gente pode dormir tranquilo sabendo que está vivendo de acordo com a sua consciência. E essa paz interior é um dos maiores tesouros que a gente pode ter na vida, né? Com certeza. E ela é a base para a gente construir um sucesso autêntico, duradouro, que nos realiza de verdade. Com certeza.
E o Hill deixa claro que o caminho para o sucesso é uma jornada de autoconhecimento, de aprendizado, de superação. Ele diz que a gente precisa estar sempre em busca de evolução, de crescimento, de aperfeiçoamento. E essa busca constante é o que nos mantém vivos, né? É o que nos dá energia, entusiasmo, motivação para seguir em frente, para construir a nossa própria lei do triunfo. É isso aí. Para a gente finalizar esse mergulho profundo, eu queria te perguntar, o que você achou da Lei do Triunfo? Teve algum princípio que te chamou mais atenção? Cara, esse livro é um clássico. Me inspirou bastante a ter mais foco, a usar a imaginação para alcançar meus objetivos e a nunca desistir dos meus sonhos mesmo quando as coisas ficarem difíceis. E você que está nos ouvindo, qual desses princípios que a gente discutiu hoje você vai colocar em prática a partir de agora? Qual deles ressoou mais com você? Reflita sobre isso e comece a construir a sua própria jornada rumo ao sucesso. Valeu pela companhia, galera. Esperamos que esse mergulho na Lei do Triunfo tenha plantado sementes poderosas em cada um de vocês. Até o próximo mergulho profundo.